O programa hoje está em Ouro Preto para fazermos um especial sobre a Semana Santa. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-040 sentido Rio de Janeiro. No Alphaville, vire para a Rodovia dos Inconfidentes. Siga em frente até chegar aqui. São cerca de 100 quilômetros de BH até essa linda cidade histórica, onde vamos contar como que estão os preparativos para a Semana Santa, como eles produzem os tapetes e as toalhas que tanto ornamentam essa época do ano, a relação dos sinos com as cerimônias. Tem ainda um bate-papo com o padre, um com o bispo e também com o prefeito, além da misteriosa cerimônia do fogaréu. E uma receita que está deliciosa. Então preste atenção no programa de hoje, porque você vai fazer um belíssimo roteiro para a sua Semana Santa. Das 6:30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. E nesse programa especial sobre a Semana Santa aqui de Ouro Preto, agora a gente vai bater um papo com quem sabe tudo da cidade, o Ângelo Osvaldo, prefeito. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em receber a Aviação Cipó em Ouro Preto. O prazer é todo nosso, a gente ama Ouro Preto, já fizemos mais de 20 programas aqui ao longo da nossa trajetória e queria que você me destacasse o seguinte, Ângelo, o turista que está em Ouro Preto, além das celebrações religiosas, o que mais tem para fazer na cidade? Nós temos as procissões, as cerimônias internas e externas, todo o teatro da Paixão de Cristo é encenado aqui à maneira do século XVIII, uma tradição barroca que continua, mas que está conciliada com a fé dos ouropretanos. E as tradições católicas são muito fortes. Por isso nós temos a Semana Santa, que um ano é presidida pela Paróquia do Pilar, no outro ano é presidida pela paróquia de Antônio Dias. Isso vem desde o século XVIII, quando havia rivalidade dos paulistas do Antônio Dias, os brasileiros, e os portugueses, os reinóis, do lado do Pilar. E Ângelo, para quem estiver em Ouro Preto na Semana Santa, além das celebrações religiosas, o que você destacaria para o turista que tem para conhecer aqui? Ouro Preto é uma cidade que oferece muita coisa e numa perspectiva plural. Nós temos aí os monumentos barrocos, as igrejas de Ouro Preto, que são maravilhosas, ver o rococó na igreja de São Francisco de Assis, obra-prima do Aleijadinho, e o grande barroco no Pilar, ou na matriz de Antônio Dias. Além desse circuito histórico, nós temos uma natureza maravilhosa à espera também de visitantes, começando pelo Horto dos Contos. O Horto dos Contos foi um jardim botânico criado em 1798 e nós o recuperamos em 2008 como um parque urbano. Então, atravessar o Horto dos Contos no centro de Ouro Preto, conviver com a natureza e ter perspectivas incríveis para fotos da cidade por entre essa vegetação toda exuberante do Horto dos Contos. E a Cachoeira das Andorinhas, que é uma cachoeira monumental que despenca dentro de uma grota fechada e você tem escadas já preparadas, pontes, nós fizemos toda a estrutura para o visitante com segurança descobrir a Cachoeira das Andorinhas, que é a nascente do Rio das Velhas. E além disso nós temos os nossos distritos, que são um atrativo. Ir a Lavras Novas. Lavras Novas é um point internacional, vem gente de toda parte conhecer Lavras Novas, subir a serra, quase 1.600 metros de altitude, com uma vista magnífica para aquele mar de morros, o mar de montanhas, que é o mar de Minas, e Glaura, Santo Antônio do Leite, Amarantina. Então, prefeito, o turista que vier à Semana Santa de Ouro Preto, ele pode aproveitar tudo que tem de bom na cidade e nos distritos.
Tem tudo isso aí, um elenco enorme de atrativos à espera dos turistas na cidade, nos distritos, para todo gosto. Aquela pessoa que quiser seguir as cerimônias religiosas pode ficar aqui, que vai se sentir fortalecido na sua espiritualidade. E as pessoas que querem fortalecer o físico também, tem aí lugar para caminhadas, para prática de esportes. Prefeito, muito obrigado. Obrigado, Arthur. O Ângelo, gente, é uma sumidade aqui de Ouro Preto, sabe tudo da cidade e de Minas Gerais. E você que ainda não planejou sua Semana Santa, vem aqui para a cidade que eu te garanto, ano que vem você vai querer voltar. O programa hoje está bonito demais, né? E como sempre eu trago comigo a água mineral viva, a mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la no galão de 20 litros, junto com a fonte Roda d'Água. Igualmente leve e boa para a saúde. E se no bairro onde você mora ou na cidade não tem um distribuidor, ligue a partir de segunda-feira para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. E agora vamos aprofundar um pouco mais na programação da Semana Santa aqui de Ouro Preto com o Dom Barroso. O senhor tá bom, bispo? É um prazer conhecê-lo, Toledo. É agora o senhor com 96 anos e com toda essa disposição. Graças a Deus. Está animado para a Semana Santa desse ano? Como sempre. Fui pároco aqui 26, fiz a Semana Santa várias vezes, né? E agora estou colaborando aí com a paróquia. E o que o visitante, o fiel que vem aqui vai encontrar, Dom Barroso? Olha, primeiramente é bom a gente dizer, de início, que a Semana Santa é uma das festividades mais tradicionais do calendário cultural e religioso de Ouro Preto. Não há um calendário mais rico do que o da Semana Santa. É bom recordar qual é o objetivo da Semana Santa. Por que existe a Semana Santa? É uma celebração litúrgica para celebrar a paixão, morte e a ressurreição de Cristo, culminando com a vitória da ressurreição, que é a Páscoa. Tudo nos conduz para a vitória da Páscoa, mas passa pela paixão. Pelo sofrimento. Sofrimento. E essa passagem pela paixão é celebrada nas nossas ruas aqui de uma maneira muito solene. E quais as celebrações que o senhor destacaria durante a Semana Santa aqui em Ouro Preto? As cenas que mais marcam, a cena do descendimento da cruz, o encontro de Nossa Senhora com Jesus, a procissão do encontro, que leva à Praça Tiradentes de Ouro Preto, onde se dá o encontro, uma multidão. Você vê que a praça aqui é muito grande, né? E sobem das duas matrizes. Sobe daqui e vai de outra igreja lá e se encontram na praça. E lota a praça. As bandas de músicas, as nossas bandas de música são muito boas. Aqui chegando nas sacadas do hotel, madrugada, vendo a procissão do enterro, por exemplo, passar. Eles se levantam, vai à sacada da casa e vê aquela multidão incontável, num silêncio profundo, passando pelas ruas madrugada, até madrugada, que toca. Mexe com a alma. É algo de diferente, é algo de sublime, sobrenatural. A gente pode dizer então, bispo, que quem vier a Ouro Preto na Semana Santa vai ter uma experiência mística. Uma experiência mística. Tem o lado histórico, tem o lado artístico, tem o lado de cultura musical, tem tudo isso que nós estamos falando. Mas atrás disso aí
o que leva a se organizar para isso é o místico. Tá ótimo, então, bispo. Muito obrigado, viu? E eu acho que o senhor deu um depoimento muito importante aí de quem sempre viveu essa Semana Santa Sim. com muito amor. Desde criança. Vai ser inesquecível e marcante mesmo. Nunca esquece. Uma vez não vai esquecer. E muitos voltam todo ano. Eu e meu pai viajamos muito por Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. E há 4 anos criamos a loja do Viajando com Toledo. Ela é virtual e lá você encontra as melhores cachaças de Minas Gerais, doces de várias regiões do estado, o boné Homem do Campo, que foi feito exclusivamente para o público do Viajando com Toledo, o uísque mineiro e muito mais. Então, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela, entre na loja do Viajando com Toledo e tenha um pouquinho de Minas Gerais aí na sua casa. E agora a gente vai bater um papo com quem veste a Semana Santa de Ouro Preto. É isso mesmo, a Dona Irene, responsável por confeccionar as indumentárias das celebrações religiosas aqui da cidade. Tudo bem com a senhora, Dona Irene? Tudo bem. E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Queria que a senhora começasse contando para quem está em casa, de onde surgiu essa ideia de confeccionar as roupas da Semana Santa? Essa ideia surgiu há mais de 40 anos. Havia um outro padre que nos indicou para procurar Dom João de Rezende Costa, em Belo Horizonte, que era o bispo de lá, para nos dar uma orientação. Ele falou que daria um curso para nós, mas foi 3 anos. Aonde que foi o curso? Lá na PUC. Na PUC, lá em BH. E após o curso, depois de 3 anos de curso, quando que vocês começaram a efetivamente confeccionar as indumentárias? Durante o tempo que nós estávamos estudando, nós começamos a comprar alguma coisa que pudesse ajudar. Isso foi em qual ano? No ano de 1991. E, Dona Irene, uma dúvida que eu fiquei. As pessoas que vão fazer as representações da Semana Santa, elas têm tamanhos diferentes, pesos diferentes. Como que a senhora faz? E roupas diferentes. A senhora já molda as roupas de acordo com quem vai vesti-las? Com quem vai vestir. E a gente tem que olhar mais ou menos a fisionomia da pessoa, se vai ficar realmente parecida. Então a senhora já produz sabendo quem vai vestir? Quem vai vestir. E quem financia essa confecção das roupas? Nós, Irene do Sacramento. É a senhora mesmo? Sim. Não peço nada na igreja. Não tem nenhuma peça da igreja. E quantas peças a senhora faz a cada Semana Santa, em média? Esse ano a gente vai confeccionar 18 peças novas. Mas tem anos que precisam de um pouco mais. Dona Irene, eu queria agradecer a senhora, parabenizar por esse trabalho Muito incrível obrigada. que a senhora faz há tanto tempo e dizer que eu vou vir aqui na Semana Santa de Ouro Preto e quero ver as indumentárias da senhora vestindo a Semana Santa da se cidade. Deus quiser, aguardo você. É isso aí, gente. A gente mostrando mais uma vez quem carrega nas mãos a história e a cultura do estado de Minas Gerais. E outra representação religiosa importantíssima aqui de Ouro Preto são as toalhas, que complementam os tapetes. É isso, Dona Deolinda?
Olha, isso é super importante, a gente faz questão. As toalhas, de acordo com a cor, porque tem os dias específicos, os tons, não é? E uma coisa muito interessante, a nossa comunidade aqui do Antônio Dias, a gente faz questão, mesmo aquelas casas que são repúblicas, pessoas que compraram as casas e só vêm aqui período de Semana Santa, nós temos a reserva dessas toalhas para que todas as janelas e varandas sejam ornamentadas de maneira adequada para a passagem das procissões. Dona Deolinda, e para a gente começar a explicar para quem está em casa, são 3 cores principais: a toalha vermelha, a toalha roxa e a toalha branca. O que elas representam? O significado da cor vermelha, que é o início da Paixão de Cristo. Então a primeira toalha a ser colocada nas sacadas e janelas é a vermelha. É a vermelha. Depois da procissão, várias famílias já se organizam para trocar as toalhas para o roxo, porque já inicia a Semana Santa propriamente dita. Isso no domingo de Ramos. Após a procissão do encontro. E a toalha roxa vai ficar até quando? Até sábado de manhã cedo, porque a procissão do enterro, ela ocorre muitas vezes até de madrugada, da sexta para sábado. Certo. Aí, quando é sábado de manhã cedo, que começam os preparativos para as aleluias, aí todo mundo tira a roxa e coloca a branca. Aí é onde que durante a madrugada de sábado para domingo começam a ornamentação dos tapetes. Os tapetes são confeccionados na noite do sábado de Aleluia para o domingo da ressurreição. E a razão deles de existir é por causa da procissão da ressurreição. Rafael, e quais são os materiais utilizados para a confecção dos tapetes? Os tapetes são confeccionados de serragem de madeira. Quando você lixa uma madeira, você desbasta a madeira, sai um pozinho. Alguns são mais grossos, outros são mais finos, e a gente tinge com diversas cores essa serragem, e essa serragem é utilizada para fazer os desenhos dos tapetes. E quem tiver vindo a Ouro Preto na Semana Santa, as pessoas podem participar da confecção dos tapetes? Podem e devem. Nós já contamos aqui em Ouro Preto com a presença dos turistas, a presença das pessoas que vêm de fora. Ouro Preto tem um dos centros históricos maiores. O trajeto da procissão é bem grande. Então, para a gente que é daqui, a gente não conseguiria fazer tapete daqui até lá na Basílica do Pilar. Então, nós já temos essa tradição de contar com a presença das pessoas que vêm para Ouro Preto. E, Rafael, para a gente finalizar, você acha que essa tradição tem se perpetuado ao longo do tempo? Ou seja, as crianças, os jovens, os adolescentes têm se envolvido nessa tradição dos tapetes? Sim, acredito que sim. As pessoas mais antigas hoje já não participam mais dessa confecção dos tapetes, né? As ladeiras de Ouro Preto não é fácil, mas isso foi passando de pai para filho, de avô para neto, e os próprios turistas que vêm, a gente percebe que os mais velhos ficam só olhando, mas quem bota a mão na massa são as pessoas que conseguem, as pessoas mais jovens. Legal demais, muito obrigado, Rafael, pela entrevista e tá explicada. Mais uma tradição aqui da Semana Santa de Ouro Preto. Coisa boa na vida é um cafezinho, melhor ainda se estiver acompanhado de um pão de queijo. E pão de queijo tem que ser xodó de Minas, que é feito na cidade, em Contagem, mas parece que é da roça. E se você tem padaria, supermercado, lanchonete, não está vendendo xodó de Minas, está perdendo tempo, dinheiro e cliente. Você vai ligar a partir de segunda-feira para o telefone que aparece na sua tela e vai ter aí no seu estabelecimento comercial o pão de queijo, que é a cara, o jeito e o sabor de Minas Gerais. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo.
Ouro Preto na Semana Santa precisa conhecer a sua história e também o barroco. Para isso, vamos colocar nesse programa 2 capítulos do documentário que fizemos sobre o Alto Rio das Velhas. Se você quiser assisti-lo todo, pode ir ao meu canal do YouTube Viajando com Toledo. Por onde começou Ouro Preto? Há uma versão muito antiga, defendida desde a época de Diogo de Vasconcelos, que foi um historiador importante do começo do século XX, que os primeiros povoadores de Ouro Preto, da região de Ouro Preto, vieram pelo Vale do Tripuí. Mas há uma tese atual que nós estamos pesquisando, baseada em vestígios arqueológicos e na presença de alguns monumentos muito antigos no Vale do Rio das Velhas, de que os primeiros povoadores vieram da região de Sabará, vindos da região de São Paulo, do sul, vindos de São Paulo, todos eles parando na região de Sabará, e os portugueses que vinham pelo São Francisco e subiam toda a Barra do Rio das Velhas. E isso explicaria por que os monumentos mais antigos de Minas Gerais estão todos no Rio das Velhas. Ouro Preto foi uma cidade planejada. Nós estamos aqui entre 2 vales muito íngremes, né, com pouca a possibilidade de haver planos para abertura de ruas, uma situação de muita rocha, mas mesmo assim ainda houve espaço para um planejamento. Porque ao invés de fazer a rua reta, geometricamente, aquela rua ortogonal, fazendo esquina em 90 graus, o planejamento aqui é a rua de curva de nível. Então você tem várias ruas aqui em Ouro Preto que são perfeitamente planas e agradáveis de se caminhar e são feitas em curva de nível, mas são sinuosas. Então é uma estética diferente e uma forma de planejar diferente, o que não significa que não houvesse tido um planejamento. A estrutura urbana de Ouro Preto teve formação peculiar. Ouro Preto, ao contrário de todas as outras cidades em Minas Gerais, foi composta por vários arraiais separados. 2 eram mais importantes, o Arraial do Pilar, também chamado de Arraial do Ouro Preto, e o Arraial de Antônio Dias, que tinha a antiga matriz de Antônio Dias. São as formações urbanas mais antigas da parte baixa de Ouro Preto, e só depois, meados do século XVIII, que a Praça Tiradentes foi construída como a gente conhece hoje e Vila Rica tomou a conformação da Ouro Preto atual. A Praça Tiradentes foi, então, o ponto de união dessas duas. E essa união ficou ainda mais completa com a instalação na praça dos edifícios públicos mais significativos. Descortinando as origens do barroco. O barroco, tal como ele é criado na Europa, seja na Espanha ou na Itália, ele se caracteriza por um excesso ornamental muito grande. Em Portugal, especificamente, ele vai se caracterizar por uma talha dourada, né, madeira coberta de ouro, exuberante. E nós temos 3 momentos principais desse barroco em Minas Gerais. Um primeiro momento que é chamado de estilo nacional português, muito português mesmo, que nós encontramos em Cachoeira do Campo, Glaura e São Bartolomeu. E em Ouro Preto, aqui, nós encontramos o que nós chamamos de estilo joanino e o rococó. O rococó que trabalha o aleijadinho. O nacional português, ele é extremamente complexo. Ele não há espaço vazio na ornamentação. Tudo é completamente esculpido e dourado. O joanino é uma tendência italiana. O Dom João V, que deu nome a esse estilo, por isso o estilo joanino, ele era apaixonado com a arte italiana. Agora, as igrejas do rococó, que aqui em Ouro Preto a gente tem um exemplo, por exemplo, a igreja de São Francisco, que é a obra considerada a obra máxima, que tem atuação muito grande do Aleijadinho, é a igreja rococó. Digamos assim que é uma arte mais otimista. Parece mais um salão de baile do que provavelmente uma igreja. Ouro Preto é uma espécie de Florença brasileira. O que Florença é para a Itália,
com os grandes expoentes do Renascimento, Ouro Preto é também para o Brasil com esses grandes, não só pintores, escultores e arquitetos barrocos, mas também com pensadores que pensavam barrocamente. O barroco é um estilo total. Essas características únicas, né, do barroco de Ouro Preto é o que encanta, por exemplo, os turistas que vêm aqui de toda parte do mundo, né? E não é à toa que Ouro Preto foi, né, considerado aí um patrimônio, né, da humanidade, por conta dessa arte, né, que está tão bem conservada aqui nessa cidade. Estamos fazendo um programa especial sobre a Semana Santa em Ouro Preto. Só que aqui você pode ter também um contato direto com a natureza no Parque das Andorinhas. É isso, Pedro? É isso aí, Toledo. E aqui em Ouro Preto é assim, o sol vai, o sol volta, né? Mas está sempre apropriado para a gente curtir tudo. E eu quero saber de você, Pedro, a história do parque, quando que ele começou, o tamanho. O parque ele começou inicialmente a partir de um raio de 1 quilômetro em torno da Cachoeira das Andorinhas, a cachoeira que dá nome à unidade de conservação, na década de 70. E posterior a isso, ele foi ampliado para os mais de 500 hectares que a gente possui hoje, dentro dessa unidade de conservação. Isso é muito bom, porque são 500 campos de futebol preservados aqui no coração de Ouro Preto. Exatamente. E dentro desses 500 hectares, nós temos diversos pontos de balneabilidade, né, próprios para banho, e temos pontos de observação, como mirantes e belas trilhas também. Existe a possibilidade, se você for um cara de sorte, de encontrar com algum animal silvestre, e nesse caso o recado é: não mexa com ele, deixa ele quietinho. Ele está na casa dele. Ele está na casa dele, você pede licença, passa e segue seu caminho. Isso é legal porque o parque está a menos de 4 quilômetros da Praça Tiradentes. A gente gastou de 10 a 12 minutos. Você vem curtindo aí um pouco da cidade e aí chega até aqui, que tem uma estrutura, né, Pedro? Você tem aqui uma sede e você tem uma boa organização com banheiros e tudo mais. Isso aí, a sede, quando o turista, o visitante chega aqui, ele vai fazer um cadastro e vai receber as orientações. A sinalização aqui no parque, ela é muito interessante, porque é uma sinalização minimalista, de baixíssimo impacto. Então você vai ser orientado no seguinte sentido, você vai para a Cachoeira das Andorinhas, você vai seguir as setas amarelas que estão no chão. Então são setas que estão espalhadas no chão que vão te orientar. E aqui é muito importante porque nasce nessa terra o Rio das Velhas. Exatamente. Aqui no parque a gente protege nascentes do Rio das Velhas. Tá ótimo então. Pedro, vamos rodar mais um pouco aí que eu quero conhecer mais, pode ser? Vamos embora. Então é isso aí, ó. E você vem com a gente para a Semana Santa de Ouro Preto e também para suas belezas naturais. Antigamente, quando a pessoa não tinha cabelo, não tinha solução. Era chegar na frente do espelho, no barbeiro e passar vergonha. O bom é que tudo mudou, né, gente? E agora, com a Capilus New, a clínica de transplante capilar, que já fez centenas de procedimentos e vai fazer o seu transplante também, da barba ou do cabelo, com o maior sucesso possível. Tudo mudou. Você pode ser feliz novamente e curtir seu novo visual. Olha só como que os clientes da Capilus New ficam felizes e bonitos. E tem uma equipe especializada com mais de 15 anos de experiência, equipamentos de última geração, e eu quero que você faça a sua primeira consulta presencial, para você constatar toda essa estrutura e saber que vai entrar e sair com ainda mais saúde e com o cabelo e a barba que sempre sonhou. Então não perca tempo, marque a sua primeira consulta na Capilus New. Mude de vida com o melhor da tecnologia em transplante capilar.
agora aqui em Ouro Preto a gente vai falar um pouco sobre a linguagem dos sinos com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Arthur, prazer. Prazer é todo meu. Matheus, primeiro eu queria que você contasse pra galera que tá em casa, como que faz para se tornar um sineiro? Tornar um sineiro, você vai conhecendo o toque de sinos desde pequeno, principalmente numa cidade histórica como Ouro Preto, São João del Rei, no geral essas cidades mais antigas. Sino toca todo dia, toda hora, então é muito interessante, você vai vivenciando a cidade e vendo o toque dos sinos, se interessando pela linguagem e acaba subindo e aprendendo. Então é uma linguagem que ela é transmitida de geração em geração pelo próprio fazer mesmo, o próprio aprendizado. Matheus, vale destacar também que a linguagem dos sinos é uma utilidade pública. Claro, é muito interessante até para o pessoal saber que o ofício de sineiro e a linguagem dos sinos, ele é tombado como bem material do IFAM, porque a linguagem dos sinos ela não é só importante para fazer barulho, para procissão, essas coisas, mas ela conta uma história. Por exemplo, o sino toca para quando uma pessoa morre, e tem diferença entre o sino para um homem e o sino para a mulher. O sino toca quando são grandes festividades da igreja, ele toca no dia antes para anunciar. O sino toca quando está tendo as procissões, 30 minutos antes da missa. E agora sobre a Semana Santa. O que você destacaria na linguagem dos sinos em relação à Semana Santa, começando na quarta-feira de cinzas e até o domingo de Páscoa? Esse período é um período que tem uma movimentação muito ativa da igreja em relação a sinos. A gente vai começar aqui na quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, vai ser a época que o sino vai tocar fúnebre, o sino vai tocar mais triste, que é uma época de penitência, uma época de reclusão. Então de manhã a gente está celebrando Cristo como o rei dos judeus, Hosana ao rei dos judeus, de manhã, então o sino ele repica festivo, mas à tarde a gente tem a procissão do encontro, que é uma das procissões que é mais a cara de Ouro Preto. O povo ouropretano vai em peso mesmo para a rua para acompanhar Nosso Senhor dos Passos, que sai aqui da igreja Nossa Senhora da Conceição e encontrar com Nossa Senhora das Dores. E nessa parte já é uma parte mais triste, então o sino já toca fúnebre, ele já não repica. E ele vai voltar a repicar novamente só na quinta-feira santa, na hora do Glória, e depois do Glória o sino se cala. Aí até no Sábado Santo é só no som da matraca, que é coisa de sineiro também, né? Como que você vê essa perpetuação do conhecimento da linguagem dos sinos e da função de sineiro em Ouro Preto? Você acha que está sendo bem feito? Você acha que no futuro vão ter sineiros aqui em Ouro Preto? A gente trabalha para isso, né? Em Ouro Preto, acho que 2 anos atrás, foi aberta a Escola dos Sineiros. E a gente sempre tenta trazer as crianças, as pessoas mais jovens para a tour justamente para aprender. Então é um futuro promissor. Eu tenho certeza que as novas gerações vão se interessar e vão também perpetuar essa linguagem dos sinos, que é muito importante não só para Ouro Preto, mas para toda Minas Gerais. E a receita da Aviação Cipó nesse programa especial sobre a Semana Santa de Ouro Preto, é claro, tinha que ser uma bacalhoada. E quem vai fazer esse prato delicioso pra gente é a Dona Luzia. A senhora tá boa? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Dona Luzia, há quanto tempo a senhora faz esse prato? Tenho 48 anos. E quem que ensinou pra senhora? Maria José Matos, minha patroa. A bacalhoada, então, vai chamar bacalhoada da Dona Luzia ou da Dona Maria? Nós temos que decidir. Decide para Dona Maria. Que é a criadora do prato. Criadora do prato. E é fácil de fazer, dá trabalho, como é que é? Dá um pouco de trabalho, mas quem tem boa vontade consegue. Na cozinha a gente não pode ter pressa não, né, Dona Luzia? De maneira alguma. E Dona Luzia, a senhora faz essa receita em qualquer época do ano ou tem alguma data específica? Não, em quarta-feira de cinza, sexta-feira da Paixão e Réveillon. Então quem aparecer aqui em Ouro Preto querendo que a senhora faça a receita em maio, não vai dar certo não. Não tem. E vamos contar para quem tá em casa os ingredientes então? Vamos. E não confunda não, viu gente? Ela é a Dona Luzia, mas a criadora do prato é a Dona Maria. Então anote aí o que você precisa para fazer a bacalhoada da Dona Maria aqui de Ouro Preto. Uma lata de ervilha, uma lata de milho. 200 gramas de abóbora cozida. 200 gramas de cenoura cozida. 100 gramas de chuchu cozido. 600 gramas de batata cozida. Meia dúzia de banana caturra cozida.
600 gramas de bacalhau, 100 gramas de azeitonas sem caroço, mix de pimentão para decorar, meia dúzia de ovos cozidos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 colher de sopa de massa de alho, meio copo de azeite de oliva, 2 cebolas médias para dar gosto, 400 ml de leite. O Parque Natural Municipal aqui das Andorinhas tem uma parceira muito importante, a Fundação Gorsex. E a Tainara vai contar essa história pra gente, tudo bem? Tudo bem, Toledo? Tudo ótimo. O que a Fundação faz aqui? Hoje a gestão toda do parque é feita pela Fundação Gorsex, né? Uma parceria Prefeitura-Fundação Gorsex, e nós que fazemos a administração das atividades aqui dentro, né? Dos passeios, dos visitantes, que a gente faz a recepção dos visitantes e o guiamento até as trilhas e os pontos de visitação aqui dentro. Então vamos começar com algumas perguntas básicas. Aqui abre quais os dias da semana? Todos os dias de 8 horas da manhã às 18 horas da tarde. E isso acontece também durante a Semana Santa? Durante a Semana Santa estaremos assim, totalmente abertos, esperando os visitantes para vir aqui no parque. Paga para entrar? Não paga, a entrada do parque é gratuita. A gente tem uma lanchonete, né? Tem uma sede com a lanchonete, os banheiros e totalmente gratuito. Isso é bom demais. Agora tem algumas limitações. Não pode entrar com cachorro, por exemplo. Não pode. O parque é uma unidade de conservação, então é perigoso tanto para os animais quanto para o parque. Então é realmente a entrada proibida de animais domésticos. E o que a pessoa encontra aqui, Tainara? O que eu posso fazer? Além de nadar aqui no Encontro das Águas, que eu adoro, né? E da Cachoeira das Andorinhas, o que mais que tem aqui? Belezas naturais que são infinitas, né? Então a gente tem realmente o Encontro das Águas, como você falou. Adiante a gente tem a Cachoeira das Andorinhas, que é a cachoeira subterrânea aqui do parque. Temos 2 pontos muito interessantes também, que é a Cachoeira dos Pelados, que dá para também a gente tomar um banho, e o Mirante Véu das Noivas, que é uma queda lindíssima de mais de 50 metros de altura. Para quem quer arriscar mais numa trilha mais longa, a gente tem o Poço da Folhinha. Tainá, muito obrigado. E a gente pode ficar tranquilo que esses mais de 500 hectares estão muito bem protegidos. Estão super protegidos e estão em boas mãos. Esperando o visitante. Esperando o visitante. Vem pro parque, pessoal. Vem pra cá porque o lugar é bonito demais. Eu já conversei com o Pedro, depois com a Tainara, já estava indo embora, mas falei, eu vou dar uma nadada lá na nascente do Rio das Velhas e vou mostrar isso pro pessoal, né, Pedro? Não tem jeito de vir ao parque e não vir na Cachoeira das Andorinhas. É impossível. Aqui é o ponto alto da visitação no parque. É uma cachoeira dentro de uma caverna, um lugar diferente de qualquer outro que você já viu na vida, Toledo, eu tenho certeza. Ele está aqui, gente, ó, nós só vamos descer aqui uma rampinha, entrar nessa caverna e ver a cachoeira. A nascente simbólica aí do Rio das Velhas, porque são muitas, né? Essa região é toda muito especial. Então, Pedro, quem vier a Ouro Preto na Semana Santa tem esse parque fantástico aí para curtir, para ter esse contato com a natureza e com as águas mais puras de Minas Gerais? Sem sombra de dúvidas. Uma água que, inclusive, a gente consegue monitorar ela através de uma parceria com a UFOP. Nós temos um programa de monitoramento que garante a qualidade da água para o banho. Então, você vai estar num lugar que é próprio para banho. Abençoado. Abençoado. E cheio de energia boa que eu quero você aqui.
rezando, acompanhando as cerimônias da Semana Santa e também se purificando nas águas e na natureza de Minas Gerais. Agora vamos lá, pô, você tá de sunga aí? Você Então tá pronto vambora. para nadar? Eu tô. Então vamos nessa. Vamos lá. Eu tô sempre rodando por Minas Gerais e sabe qual uma constatação que eu tenho? Que o Marte Minas já está em todo o estado. É isso mesmo. São 65 lojas distribuídas estrategicamente por Minas Gerais. E aí, o Marte Minas consegue atender a quase totalidade da nossa população. Com mais de 10 mil itens para você que é dono ou dona de casa e para você que é comerciante. Você liga, o pessoal separa tudo para você e aí você vai lá no Marte Minas, paga rapidinho e sai ganhando tempo e dinheiro. Então, olhe pelo Instagram o Marte Minas perto do seu trabalho, ou da sua casa ou da sua cidade e eu tenho certeza você vai fazer grandes compras. Sabe por quê? No Marte Minas, todo mundo compra mais barato. E a gente está de volta aqui à casa da Dona Luzia, em Ouro Preto, onde ela vai fazer essa bacalhoada pra gente. Vamos começar, Dona Luzia? Vamos. E eu vi que a senhora já cozinhou o chuchu, a moranga, a cenoura e a batata. Sim. Cozinha somente em água, a senhora coloca um pouquinho de sal também? Um pouquinho de sal e 2 cebolas para dar gosto. Ah, esse foi o segredo dela, viu, gente? Na batata, ela colocou 2 cebolas, elas estão até aqui para dar um gostinho na batata, é isso? Isso. E qual que é o próximo passo? O principal aqui é o bacalhau. Como que funciona o processo dele? Primeiramente, vocês vão tirar a pele. Antes de colocar na água? Antes de colocar na água. E aí ele já ficou um pouquinho fora da geladeira para descongelar? Já ficou. Então aqui agora a gente deixa de molho. Quanto tempo ele vai ficar de molho? Mais ou menos umas 12 horas. E aí a senhora falou que é bom ir trocando a água para ir dessalgando o bacalhau. Dessalgando o bacalhau. Dona Maria, depois de 12 horas o nosso bacalhau dessalgou e agora qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é colocar ele para ferver, para poder tirar as espinhas. E aí a senhora falou que à medida que a senhora vai fervendo ele e tirando essas espinhas, os fiapos ali, os fios que saem do bacalhau, a senhora vai reservar para usar em um outro momento. Fazer em outro momento. Você pode fazer um molho. E a parte do bacalhau sem a espinha, a senhora vai cozinhar no leite? Vou cozinhar no leite com 200 ml de leite. Durante quanto tempo, mais ou menos? Fica mais ou menos umas 40 minutos, só para poder dar uma maciadinha. Perfeito. Então a senhora cozinhou ele 40 minutos no leite e aí o nosso prato já está pronto para ser montado? Está prontinho para ser montado. Mas tem um detalhe que a gente não está contando para quem está em casa. Esses fios que a gente tirou do bacalhau, a senhora fez um molho? Fiz um molho. E como que faz esse molho? Esse molho você pode fazer com 6 tomates, sem pele e sem semente. Mas quem quiser em casa fazer com molho de tomate tradicional, funciona também? Funciona também. Que a senhora vai usar ele para montar também a nossa bacalhoada. Montar o prato direitinho da bacalhoada. Gente, eu sabia que ela tinha alguns segredos. Vocês não estão vendo os tomates aqui nos ingredientes. Realmente ela não colocou, porque esse é o tempero especial da senhora. É o tempero. É o segredo que ela não queria contar, mas a gente está desvendando aqui na Aviação Cipó. Então, o segredo da senhora são esses 6 tomates para fazer o molho de tomate e usar aquela parte do bacalhau que sobrou quando a gente tira a espinha. Exatamente. Dona Luzia, então com o nosso molho de tomate com bacalhau pronto, o nosso bacalhau cozido no leite já sem a espinha, é só montar o prato e tá pronto? Só montar o prato e tá pronto. E depois vai no forno por mais ou menos uns 40 minutos. Então, ainda depois desse processo, tem que levar
o prato já montado no forno para acabar de cozinhar o bacalhau, os legumes e o prato ficar 100%. 100%. Tá ótimo, dona Luzia. Queria te agradecer. E quem tá em casa e vier para Ouro Preto na Semana Santa, pode tocar aqui na porta que a senhora faz a bacalhoada? Ah, se faz. Com muito prazer. Eu tenho certeza disso, gente. Daqui a pouquinho eu experimento o prato e dou a nota para a bacalhoada da Dona Maria aqui de Ouro Preto. E agora a melhor parte da receita da aviação Cipó, experimentar a nossa bacalhoada da Dona Maria, mas que foi feita pela Dona Luzia aqui em Ouro Preto. E se você perdeu alguma parte da receita, é muito fácil de recuperar. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, Viajando com Toledo. Lá são mais de 1.100 vídeos de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, além das redes sociais do programa que aparecem aí na sua tela. Então vamos experimentar a bacalhoada da Dona Maria para ver se ficou boa mesmo, hein, gente? Gente, ficou delicioso. Esse segredo da Dona Luzia de deixar o bacalhau de molho durante 12 horas deixa que ele não fique tão salgado e fique muito saboroso. Além disso, tem os acompanhamentos, né? O ovo, a banana, a azeitona, a ervilha, o milho, pimentão e além de outros que eu não como no prato, mas daqui a pouquinho eu vou experimentar tudo. Então pode fazer aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo nessa Semana Santa. Servido, agora deixa eu finalizar esse bacalhau aqui. Agora vamos falar de uma cerimônia importantíssima aqui de Ouro Preto, que tinha parado, mas foi resgatada. E agora nós vamos falar sobre ela, o fogaréu. E quem vai contar tudo pra gente é o Mauro. Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo. Então, nós já estamos nos preparando para as solenidades da Semana Santa em Ouro Preto. A programação é rica e extensa. Existem as solenidades litúrgicas e também as paralitúrgicas. A procissão do fogaréu é uma dessas solenidades paralitúrgicas. E o interessante é que aqui a Semana Santa é organizada por duas paróquias alternadamente. Isso. As paróquias mais antigas de Ouro Preto são duas paróquias tricentenárias. A nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição, e do outro lado da cidade, a paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Olha que interessante. E o fogaréu, como que funciona? Então, o fogaréu é um resgate que a gente tem feito em nossa paróquia desde 2019. Acredita-se que ficou mais de 150 anos sem essa cerimônia. Essa procissão percorria toda a cidade procurando o Senhor Jesus após o lava-pés. É uma procissão bem à noite, e a gente tem costume de realizá-la às 23 horas. As pessoas saem com as tochas pelas ruas procurando. Jesus. Então, Mauro, é o momento em que Jesus já tinha sido traído por Judas e os soldados romanos estavam atrás dele. Isso, perfeitamente, isso mesmo. Bom demais. E para quem está nos assistindo vir aqui, qual o dia que acontece o fogaréu? O fogaréu acontece na Quinta-feira Santa. Às 20 horas, no lado da Igreja de São Francisco de Assis, tem a cerimônia do lava-pés. E às 23 horas, que acontece o início da procissão do fogaréu. Passa-se então pelo lugar onde ocorreu o lava-pés, a última ceia, em busca de Jesus. Ele não estava, segue e procura pela cidade. Mauro, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo resgate aí de mais uma tradição de Minas. Isso mesmo, nós que agradecemos e não podemos deixar perder nessas tradições.
Convido mais uma vez as pessoas que venham passar a Semana Santa em Ouro Preto e venham ver o fogaréu. É isso aí, pode vir, porque as cerimônias aqui são lindas.